Sagrado dever. Menino, tira o dedo do nariz. Menino, não põe a mão na boca. Menino, não coma doce antes do almoço. Vai fazer a lição de casa? Sai daí! Vai dormir. Isso é conversa de gente grande. Não amole os outros. Não chupe o dedo. Não suja a roupa. Não rabisca a parede. Vá tomar banho. Não fica comendo essas porcarias. Não suja a roupa que acabou de tomar banho. Não fica andando com esses moleques. Não suba no muro. Não brinca na água com esse calor. Não sobe na árvore que acaba se machucando. Não sai do castigo. Não brinca no barro. Para de chacoalhar as pernas desse jeito enquanto come. Tem sossego. Não fica aí que fica me estorvando. Não fica olhando a janela. Não abre a porta do quarto. Não coma muito doce que acaba vomitando. Sorvete? Com esse calor, faz mal. Não veste essa calça, veste a marrom. Não mexe nas coisas do seu pai. Não anda descalço no ladrilho frio que acaba pegando doença. Mas eu gosto de ver você com a calça marrom, filhinho. Não mexe no rádio. Não cuspa no chão. Não passa a mão no olho, essa mão está suja. Tira o dedo do ouvido. Vê se fica quieto vendo sua televisão. Desce do portão. Não fica subindo no colo não, que já tá grandinho. Não mexe com a faca. Não solta papagaio na rua que está cheia de fio. Não brinca com fogo que mija na cama de noite. Antes de fazer a análise do texto Sagrado Dever de Inácio Loyola Brandão, propõe 5 perguntas para conduzir o estudo. Primeira pergunta: quem fala? Segunda pergunta: a quem fala? Terceira pergunta: como se caracterizam esses falantes? Quarta pergunta: quais são as estratégias utilizadas pelo autor para a construção dessas falas? E quinta pergunta: qual a proposta do texto? Então vamos às respostas. Quem fala no texto é a mãe e ela fala ao filho. Essa mãe é uma mãe autoritária, percebe-se isso porque ela usa verbos na forma imperativa. Ela é uma mãe zelosa e responsável pelo filho, porque dá orientações a ele no intuito de preservá-lo. E ela é uma educadora restritiva, utiliza muitas vezes a negativa em suas falas. O filho, por sua vez, é um menino ativo, alvo da atenção constante da mãe e possivelmente desobediente. As estratégias do autor para a construção das falas são: número 1, utilização de frases curtas. Número 2, o uso do imperativo com reiteração da palavra não, que inclusive aparece 29 vezes no texto. Número 3, só a mãe fala. E número 4, o uso claro de contradições no texto. Por último, em resposta à pergunta 5, podemos inferir que a proposta do texto de Inácio é descrever a sacralidade da função materna, expondo e criticando o caricato de mãe. A forma como essa mãe fala com o filho é como a sociedade diz que é o dever de mãe. O conto Sagrado Dever, de Inácio Loyola Brandão, utiliza o tipo de linguagem que caracteriza uma relação entre mães e filhos. Dá-se a entender que a cena se passa em casa ou em um ambiente familiar, onde a mãe em todo o tempo fala de forma imperativa e restritiva com seu filho, tentando modificar determinados comportamentos dele que a incomoda. Ela formula frases curtas com a múltipla utilização da palavra não. Em alguns momentos, sem mais justificativas para tantos nãos, a mãe acaba sendo contraditória e se atrapalha em dar razões para questões como: sorvete, nesse calor, faz mal. O filho é um menino agitado e está em pleno movimento. Faz tudo que a mãe não gosta e é chamado a atenção por uma série de ações vistas pela mãe como erradas. Fazendo uma relação do conteúdo do texto com seu título, vemos o comportamento dessa mãe como o caricato de uma mãe modelo. O sagrado dever, visto como a sacralidade da função materna, é a representação do ideal de mãe, que nada mais é do que a construção da imagem feita pela sociedade. A mãe fala essa sequência de negativas porque aprendeu que este é o correto proceder de uma mãe zelosa. Creio que o objetivo do autor com esse conto foi fazer uma crítica ao comportamento imposto e institucionalizado pela sociedade como certo,
pois nem sempre tantos nãos fazem de um filho melhor. Hoje, 32 anos depois que o texto foi redigido, vê-se uma certa mudança nesse padrão social. O advento da globalização e as novas tecnologias estão remodelando o perfil da atual geração. Há uma maior inclusão dos filhos nas conversas e uma maneira mais branda e tolerável para certas atitudes antes tidas como inconcebíveis. No entanto, à época do texto, os filhos nada podiam questionar e muitas coisas que faziam como uma criança normal hoje faz eram motivo para repressão e correção. Aprendi com esse texto que não devemos deixar ser manipulados pelas normas impostas, pois nem sempre é o melhor rumo a seguir.